de notícias da Web Rádio Portal Minas. Atenção, ouvinte, preste atenção. Tá chegando agora o plantão, notícia quentinha em primeira mão. Portal Minas, música boa e fonte de informação. Olá, chegando com o plantão de notícias número 8, aqui na sua rádio Portal Minas. Oi, pessoal! A gente separou aqui um resumo para deixar todo mundo bem informado sobre o que está acontecendo em Minas, né? Exato. Vamos dar uma olhada nos principais pontos, aqueles que impactam mais o nosso dia a dia por aqui. Hoje tem de tudo um pouco, saúde, estradas... Futebol também, vitórias importantes. Isso, e casos de polícia, política, enfim, bastante coisa. E olha, antes de começar, queria agradecer muito a audiência fiel da Rádio Portal Minas. E quem já baixou nosso aplicativo, muito obrigado. Valeu mesmo, gente. Fica ligado aí. Bora começar então? Bora. Então, começando pela saúde, que tá, olha, preocupando bastante em Minas. A vacinação contra a gripe, os números estão baixos, né? Muito baixos. Só 21% do grupo prioritário se vacinou. É pouco. Isso junto com um aumento grande, né? Nos casos de síndrome respiratória aguda grave, a SARG. Pois é, os números assustam um pouco. Já são mais de 7.480 internações e 438 mortes, só este ano. Nossa! E afeta principalmente crianças e idosos, o que deixa a gente ainda mais alerta com essa baixa vacinação. Sim, tanto que o governo estadual decretou estado de emergência na saúde pública. E não só o estado, né? Parece que 13 cidades também seguiram pelo mesmo caminho, com emergência epidemiológica. Exato. Aí, para tentar melhorar isso, a campanha de vacinação foi ampliada. Agora, todo mundo, a partir de 6 meses, pode vacinar. E tem um ponto interessante, né? Alguns relatos sugerem que essa baixa adesão pode ter a ver com desconfiança. Ah, é? Sim, talvez por causa de questionamentos anteriores sobre vacinas feitos por figuras políticas, sabe? Pode ter deixado o pessoal meio assim, com o pé atrás. Entendi. É algo pra gente pensar, né? Com certeza. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de atenção, quem for pegar a BR-381 essa semana, Evelyn, tem que ter cuidado. Muita atenção. A concessionária Nova 381 continua com obras por lá. E vai ter Pare-Siga, né? Isso mesmo. Entre os dias 12 e 16 de maio, agora, de segunda a sexta, né? Das 7 da manhã às 7 da noite. Onde exatamente? Olha, principalmente ali em Caeté, do quilômetro 422 ao 402, para fazer serviço de drenagem e limpeza. E também em Antônio Dias, lá do quilômetro 301 ao 298, mexendo na sinalização. Ah, ok. E não acaba aí. Tem mais? Tem. Dias 16 e 17, quinta e sexta, mesmo horário, 7 às 19 horas. A manutenção vai ser nos guarda-corpos das pontes, lá em João Molevade, no quilômetro 348. Entendi. Então a recomendação é aquela de sempre: reduzir a velocidade e, claro, seguir a sinalização direitinho. Exato. Cuidado nunca é demais na estrada. Pois é. E falando em situações difíceis, teve um caso que chocou muita gente lá em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Nossa, esse caso é muito triste, muito revoltante. Um homem de 25 anos foi preso em flagrante. O que aconteceu exatamente? Ele jogou o enteado, um menininho de só 4 anos, da janela do 5º andar de um prédio. Meu Deus. Segundo a polícia e a própria mãe da criança, ele tinha bebido e fumado maconha antes. E a desculpa dele? Ele alegou que estava brincando com o menino na janela. Brincando? Que horror! E a criança? Vizinhos ouviram o menino gritar não um pouco antes da queda. Por sorte, uma sorte imensa, ele caiu na grama. Teve só escoriações leves, mas está em choque, claro. Imagino. Que situação terrível. E foram os próprios moradores que seguraram o padrasto até a polícia militar chegar. Uma coisa absurda. Absurda mesmo. Bom, para aliviar um pouco o clima, vamos pro futebol, que no domingo trouxe alegria para os mineiros. Ah, sim, domingo foi bom, o Cruzeiro foi lá na Ilha do Retiro e, nossa, goleou o Sport, 4-0. Goleada, quem marcou? Christian, o Caio Jorge e 2 gols do Matheus Pereira, que tá jogando muito, né? Demais. E foi a primeira vitória fora de casa no Brasileirão, né?
O time continua lá no G4. Isso, e o Atlético também venceu. Fez 3-2 no Fluminense num jogo, uau, emocionante lá na Arena MRV. Com a grama nova, né? Exato, com a grama sintética. O Galo saiu perdendo, conseguiu a virada, aí levou o empate, mas achou o gol da vitória já nos acréscimos. Que jogo. Quem fez os gols do Galo? Rubens, Júnior Santos e o Igor Gomes, esse último nos acréscimos. Foi para testar o coração do torcedor. Com certeza. Agora, falando em direitos, teve uma decisão importante da Justiça do Trabalho lá em Pouso Alegre. Sim, uma trabalhadora ganhou uma indenização de R$10 mil por danos morais. Qual foi o caso? Foi um caso de assédio, bem claro, depois que ela contou para a empresa que estava grávida, sabe? Aí ludaram a função dela. Para pior. Sim, para atividades mais pesadas, inadequadas para ela naquele momento. Tipo, ter que agachar muito, essas coisas. E ainda, por cima, testemunhos confirmaram que o chefe ficava agredindo ela verbalmente, falando que ela estava fazendo corpo mole. Nossa, que absurdo. Pois é. O TRT-MG considerou isso como conduta discriminatória, abusiva, uma vitória importante para ela. Com certeza, uma decisão justa. E para a gente fechar o nosso giro de hoje, vamos dar uma passada rápida na política. Vamos lá. Teve um artigo de opinião de um coronel da PM de Sergipe, o Henrique Alves da Rocha, que gerou um certo debate. Ah, sim, eu vi algo sobre isso. O que ele dizia? Ele criticava o governo brasileiro por, segundo a visão dele, não classificar facções como o PCC e CV como terroristas. Isso mesmo depois de um pedido dos Estados Unidos. Entendi. E tinha mais alguma coisa no artigo? Tinha. O texto também falava da aproximação do Brasil com a Rússia e criticava algumas declarações sobre o conflito Israel-Hamas, que a CONIB, a Confederação Israelita, classificou como antissemitas. Certo. É importante a gente reforçar, né? Essa é a visão expressa ali naquele artigo de opinião específico. É a análise dele. Exatamente, é a opinião do autor do artigo. E ainda nesse cenário, falando em política, tem uma movimentação do ex-deputado Eduardo Cunha. Sério? O que ele estaria planejando? Parece que ele está buscando retorno, e com um foco especial aqui em Minas Gerais. Interessante. E como seria essa estratégia? A estratégia dele, segundo o que está sendo noticiado, inclui se aproximar da comunidade evangélica, do agronegócio e até entrar no futebol, patrocinando o Uberaba Esportes Clube. Olha só! Mostra como esses mundos, política, religião, esporte, acabam se misturando bastante por aqui, né? Pois é. Bom, esses foram alguns dos destaques que a gente trouxe hoje aqui no nosso plantão. Isso aí. Queria agradecer mais uma vez a sua companhia aqui com a gente na Rádio Portal Minas e obrigado por baixar o nosso aplicativo, viu? Ajuda muito. E quem quiser saber mais detalhes, ver a notícia completa sobre esses assuntos ou outros, é só acessar o site www.portalminas.com. Lá tem tudo explicadinho. Tudo completo lá. E fica aqui uma reflexão pra gente, Diante de tanta coisa sobre confiança que a gente falou hoje na saúde, nas instituições, até na segurança do dia a dia, como é que a gente pode, talvez, fortalecer mais os laços na nossa comunidade, hein? Boa pergunta pra gente pensar. Fica aí a reflexão. Um grande abraço e até o próximo plantão. Até a próxima, pessoal.